Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma análise de fechamento, pregão dessa quinta-feira, dia 24 de agosto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DB Invest e vou acompanhá-los aí em mais um fechamento de mercado. O Ibovespa que fechou em queda no dia de hoje, maior do que eu esperava, inclusive, aí, queda de 0,94%. Comentei aí no fechamento de ontem que a gente poderia até ter um dia mais de indefinição, mas veio uma correçãozinha boa até, tá? Mas a gente não perdeu aí nenhum nível importante que havia sido ganho, tá? E aí eu vou comentar sobre isso no detalhe aí do gráfico do Ibovespa logo menos, tá? Vou falar também de mini índice, mini dólar, Petro, Vale, as recomendações swing trade e os ativos que foram solicitados pelos comentários. Tinham muitos, tá? Tinham 28 ativos. Aí o que eu fiz, tá? E o que eu vou continuar fazendo, inclusive. Os ativos que eu tô falando na sala de ações. Então, por exemplo, tinha vários pedidos aqui que eu comentei sobre eles, né, na sala de ações hoje pela manhã. Eu vou acabar tirando esses caras, tá? Então, tinha pedido de azul, se não me... Não, azul eu deixei. Mas tinha pedido de... Oxe, agora eu não lembro de cabeça. Mas tinham vários pedidos ali. Foi mal, pessoal. Tinham vários pedidos ali. E eram 28, tá? Eu cortei e aí eu deixei só 13, tá? Então, assim, cortei bastante mesmo. Porque aquela live serve para isso, para eu poder ir falando para vocês ali no detalhe e atendendo esses pedidos, seja de swing trade, médio prazo, longo prazo. Então, eu atendo mais no detalhe lá, inclusive. Então, fica aqui o meu convite para você aproveitar aí, tá? Todos os dias, a partir das 9h45 da manhã, eu tô lá ao vivo atendendo esses pedidos, tá? Então, se você tiver interesse, de repente eu acabei tirando o seu aqui, aparece lá amanhã, joga o seu comentário ali, vai ficar gravado, tá? Então, de repente você só joga o comentário no chat e aí você não precisa ficar assistindo, você volta lá depois e pega ali o que eu falei da ação para você, só manda num detalhe, ó, esse ativo para compra ou venda, curto, médio ou longo prazo, fechado? Vamos lá, pessoal, se você é novo aqui no canal, já te convido a se inscrever no canal também, tem bastante coisa, bastante conteúdo interessante aqui. Já aproveita também para ativar aí o sininho das notificações. E não esqueçam do joinha para ajudar a gente aqui. Ajuda bastante, tá legal? Eu vou dar a vinheta e vocês aproveitam para deixar o joinha, se inscrever no canal e no comentário aí embaixo o seu pedido para análise de fechamento de amanhã. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Para você que pulou a vinheta, não esquece de deixar o seu joinha aí, por gentileza. Ibovespa na tela no dia de hoje, fechando em queda de 0,94% neste momento e exatamente aí na região da média móvel de 13 períodos, tá? Então a gente não perdeu aí um nível importante de suporte que foi retomado, que é a região da média, tá legal? E também, pessoal, se a gente, poxa, o dia foi forte, né? O candle foi forte de baixo, invadiu bem aqui o corpo anterior. Se a gente pegar aqui no intraday, o gráfico de 105 minutos aí do Ibovespa, ó, é uma correção tranquila, tá? É uma correção tranquila, com possibilidade aqui de uma abertura de fundo aí amanhã, por exemplo, tá? Ou mesmo se esticar um pouquinho mais aqui, ainda assim com uma possibilidade de fundo aí na sequência, tá? Fundo ascendente, inclusive. Então, apesar aí desse candle um pouquinho mais forte no diário, ainda vejo com bons olhos essa correção, ainda com a possibilidade de ter algo mais para cima aí nas próximas sessões. O que vai ficar ruim é se a gente voltar muito aqui para baixo dos 116 mil pontos, tá? Aí isso já começa a enfraquecer um pouco, principalmente perdendo aqui a mínima desse grande candle de alta aqui. Vamos lá, mini índice na sessão de hoje aí queda também de 1,28%, gráfico de 60 minutos a gente teve então o mini índice abrindo aqui num gapzinho de baixa, o fechamento foi aqui em cima, a gente abriu aqui embaixo, tentou segurar na média, não conseguiu, devolveu, bateu aqui na região dos 118.700, que é a outra média móvel de maior periodicidade, e já está corrigindo aqui em duas etapas praticamente, tá? Pode aí já tentar reverter aqui amanhã, tá? Revertendo, focaria bastante em compra, tá? Aí, uma outra possibilidade seria focar na compra logo no primeiro sinalzinho de fundo, caso seja apresentado aqui ainda acima dos 118 e até os 118.500, tá? Ainda seria uma possibilidade. Agora, fechou muito abaixo aqui, ou principalmente, gerou o fundo e perdeu o fundo, aí dá para tentar olhar para alguma vendinha, tentando pegar algo um pouquinho mais para baixo, mas não muito, tá? Tracem aí Fibo
e olhem níveis importantes de suporte aí, tá? Ó, por exemplo, a região dos 118, 290, tá? Ainda não tá com essa expectativa toda aí já de devolver tudo isso daqui, tá? Então, fiquem de olho aí. Poxa, bateu aqui, de repente é uma possibilidade de compra, saída para quem vendeu, tá? Então, fiquem atentos. Lembrando que todos os dias, a partir das 8h45 da manhã, o Dalton tá aqui com uma live de mini índice e mini dólar, tá legal? WDO FUT, na sessão de hoje, apresentando aí alta de 0,46%, dólar aí tentando segurar um pouco nesse movimento de queda, máximas ainda descendentes, então ainda estamos dentro desse movimento, até que tente apresentar alguma sinalização de fundo e consiga confirmar com fechamento aí acima. Gráfico de 60, tivemos aí uma abertura com gap, gerando uma sinalização de fundo, bateu na média, gerou topo, voltou, bateu na média, gerou topo de novo, voltou na média de novo. Gerou outro topo, foco na ponta vendedora. Enquanto não ganhar a região dos 4.890, olha só, já foram 3 testes aí, não conseguiu ganhar. Então, é um nível relevante de resistência. Então, bateu ali, gerou topo amanhã, foco na ponta vendedora, tentando pegar um novo movimento de baixa. Conseguiu voltar para cima dos 890, gerou sinal de alta acima, dá para tentar focar então na compra, visando algo um pouquinho mais para cima, aí, por exemplo, a região dos 929. DI na sessão de hoje aí queda de 0,34% até o momento, dando continuidade aqui no movimento de baixa após a sinalização de topo que foi apresentada ontem. Temos esse suporte na região dos 10.345, tá? Então pode ainda tentar bater aqui e ainda dar continuidade naquela tentativa de repique do gráfico semanal, tá? Então vamos continuar de olho aí. Temos esse suporte ainda nos 10.345 aí, como mencionado. Petrobras, na sessão de hoje aí, zerada, 0,16% de queda. Subiu bem, fez nova máxima histórica, chegou a cair bem também, tentando invadir um pouco desse candle anterior aqui, nem tanto, mas invadiu, e fechou aí basicamente no 0 a 0, tá? A gente fez inclusive uma operação de day trade na Petro, que foi o que salvou o nosso dia aqui, saímos com ganho na operação e conseguiu ainda cobrir as perdas das outras 3 operações, tá? Então foi bem bacana aqui o tradezinho na Petro. Candlezinho de definição com expectativa ainda de tentar dar sequência nesse movimento. Vale ressaltar que o Ibov aí caiu 0,94 e a a Petro ficou aqui no 0 a 0, tá? Então assim, se a Petro tivesse caído um pouquinho aí, como a grande maioria dos ativos caíram, talvez o Ibovespa tivesse caído um pouquinho mais, tá? Então ela deu uma seguradinha aí, ou melhor, ela nem influenciou tanto assim, né, nessa queda do Ibovespa, tá? Melhor dizendo. Enfim, tá dando continuidade no movimento de alta, tá? Segue ainda no viés positivo, não vejo possibilidade de compra aqui amanhã. Se alguém for arriscar aqui essa superação dos 32,72, joga o stop aqui embaixo nos 31,84, aí tenta levar aí, enfim, não tem nenhum nível de resistência pela frente, então seria uma possibilidade, tá? Mas tá, mais uma vez, reforço, está ótimo para quem já está comprado, para quem já está posicionado, tá legal? Não é o meu caso, então só sigo aguardando por uma correção aí que, na minha avaliação, na minha metodologia, faz sentido a entrada, tá? Ou seja, uma correção mais limpa, o que não aconteceu aqui para mim, mais uma vez, tá bom? Suporte aí da Petro vai ser a região dos R$ 30,90 até a média aqui nos 30,54. Vale, na sessão de hoje queda de 1,33, Vale aí abriu um gapzinho de baixa, gerando a sinalização de topo que a gente mencionou aqui ontem, e a expectativa de continuidade aqui desse movimento, tá? Então, segue aí no viés mais negativo a Vale, eu já vinha comentando aí para vocês que estava ainda dentro dessa tendência de baixa, apesar de ter fechado ali no dia positivo ontem, e seguimos aí com suporte na região dos R$ 61. Para quem está vendido, eu tentaria levar até esse primeiro nível de preço aí, pelo menos. Falando agora das recomendações swing trade, pessoal, primeiramente aí, B3SA3, abrimos uma posição vendedora no papel, tá? Deixa eu ajustar novamente aqui, aí, agora sim. Gerou uma sinalização de topo descendente após aí se aproximar da média e região de fundos anteriores. Então, nosso foco aqui é nesta possível continuidade aqui do movimento de baixa que já vinha sendo apresentado anteriormente. Então, estamos vendidos aí em B3SA3. E seguimos vendidos aqui em Local Web, que ficou por 1 centavo do nosso stop. Hoje não bateu lá no nosso stop, claro, né? Senão estaria falando aqui agora. E fechou aqui no negativo, tá? Vamos ver se consegue aí renovar aqui máximas descendentes para a gente de repente ir descendo aí o nosso stop, tá? Mas seguimos vendidos aqui em Local Web.
Agora, pessoal, atendendo aí aos pedidos de análise, então, se até aqui você não deixou o seu joinha, ajuda a gente, por gentileza. O seu joinha é muito importante mesmo aqui nesse vídeo, tá? O YouTube, infelizmente, só entrega cada vez mais com esses joinhas, tá bom? Então, vai ajudar bastante a gente aqui. Vamos lá. BR Foods, na sessão de hoje aí, zerado, 0,10% de alta, mas segue no movimento de baixa, máximas e mínimas descendentes. Para quem está de olho aí em compra, eu tomaria bastante cuidado. 9,90 é a região de resistência da média, de topo anterior. O semanal está dentro de uma sinalização de topo descendente. O mensal já testou a região da média móvel de 3 períodos, pode ameaçar uma sinalização de topo descendente por aqui no mês que vem. Então, assim, tem muito desafio aí para arriscar com mão pesada aqui uma tentativa de compra aí nas próximas sessões, tá? Chama um pouquinho mais de atenção se de repente escorregar mais fraco aí até os 19,16, 19,15 e gerar alguma sinalizaçãozinha de alta por aqui, tá? Mas aqui onde tá, eu ficaria de fora, e para quem tá comprado, stop limite aí nos 9,48. Azul, que queda, hein, meus amigos? 5,31% de queda na Azul, gerando nova sinalização de topo descendente, reforçando ainda a expectativa de continuidade no movimento de baixa em direção aos 13,90. Não sei se a Flávia ainda está vendida, eu lembro quando a gente comentava sobre a Azul aqui em cima, tá? Que ela estava vendida na época, a Valdirene também, se não me engano, chegou a andar, corrigiu de novo, gerando nova sinalização negativa. Caso vocês estejam vendidas ainda, eu já reposicionaria meu stop, se vocês não forem estopados, é claro, para cima do topo que foi formado aí no dia de hoje, tá? Na região aí dos 16,50. E segue ainda mais uma vez em direção à região dos 13,70. Banco Inter, na sessão de hoje, queda de 3,92%. Ontem gerou sinalização de topo, hoje está dando continuidade. Expectativa de gerar um novo movimento em direção à média, nos 20,25. Focaria em compra mais próximo desse nível de preço, tá? O papel tá arriscado? Tá, mas tem se distanciado bastante de topos anteriores, tá? Então, assim, se gerar um sinal de alta aqui na região dos 10,25, 10,30, eu ainda olharia com bons olhos para compra aí, falando de swing trade. Embraer, na sessão de hoje, queda de 3,4%. Embraer tenta fugir dessa região de topos anteriores e não consegue. Olha só, voltando para fechar novamente aqui, tá? Para quem tinha comprado aí esse rompimento, voltou para esse nível de entrada. Então, deixaria um stop aí abaixo da média, por exemplo, nos 18,60. Para quem está interessado em compra, o ideal seria aí a Embraer demonstrar aqui fraqueza para realmente voltar para dentro dessa lateralização. Ou seja, fica mais de lado aqui e gera alguma sinalização de alta aí na sequência. Aí daria para focar na compra. Mas com esse candle de baixa aí de hoje, tem que esperar mesmo para avaliar como é que vai ser aí o decorrer dos próximos pregões. Eu aguardaria. Lojas Renner, queda de 3%, dando sequência no movimento de baixa a favor da tendência de baixa, confirmando o pivôzinho, inclusive. Próximo suporte é na região dos 16,60, está bem próximo. E depois a gente tem uma outra região de topo nos 15,70. Então segue aí Lojas Renner num viés mais negativo, podendo dar sequência no movimento. Para quem está vendido, tentaria levar até esses níveis de preço. BBDC4 na sessão de hoje, queda de 2,4%, bem forte aqui a queda no dia de hoje. Foi lá, bateu na região da média móvel e devolveu. Eu tentei um tradezinho aqui nesse papel hoje, aí, um day trade no papel aqui, quando invadiu aqui a região dos 15,22 lá no intraday e ficou segurando por um bom tempo aí nesses 15,22, né? Mas infelizmente acabou cedendo aí, não segurou. Tive uma queda aí, uma perda de R$6, né? Não pesei tanto a mão, 0,02% aí basicamente de perda na operação, tá? Enfim, aí então reforçou um viés aí de poder ainda buscar a região dos 14,62. Então, cuidado aí para quem está comprado, perda da mínima do fundo nos 14,95, gera sinal de saída. Centauro, SBFG3, na sessão de hoje, queda de 3%, e olha só, hein, tá devolvendo todo o movimento de alta anterior, meus amigos, tá devolvendo a expectativa de buscar realmente esse fundo aqui, tá? Opa, tem uma notificação aqui. É realmente a expectativa de buscar a região dos 6,82 aqui, pessoal. Então, para quem está vendido, eu tentaria levar até esse nível de preço. Para quem está de fora, aguarde um repique, caso seja apresentado, seria uma possibilidade de vender aí após esse repique numa sinalização negativa. PK3, o pessoal pediu aí nos comentários, né, para comentar mais sobre o que aconteceu, né?
Vamos lá, pessoal. O papel caiu ontem aí 20%. E o que aconteceu? PKE3, ela fazia parte de um grupo de uma empresa. Tá? E aí, nesse grupo, tinham duas empresas. A PKE3 e a Êxito, se não me engano. E aí, o que aconteceu? Eles tiraram essa empresa de dentro desse grupo. Tá? E aí, ao tirar a empresa de dentro desse grupo, ela vale algum valor, certo? Ela vale algum valor. Se não me engano, era algo próximo de 7 bilhões. Tá? Ao tirar esses 7 bilhões aqui de dentro, automaticamente, esse grupo aqui vale menos. No caso, 20% menos, que foi a queda de ontem. Ah, então eu perdi 20% do meu dinheiro, Kaique. Como assim? Por culpa deles aí eu perdi dinheiro? Não, tá? Fiquem tranquilos. Quem tinha PKI3, para cada uma ação de PKI3 que você tem, você vai ganhar 4 BDRs de êxito, tá bom? Você vai ganhar 4 para cada uma ação. Então, se você tinha 100 ações de PKI3, por exemplo, você vai ganhar 400 BDRs, tá? Ou seja, você ficou no 0 a 0, tá? É claro que agora tem as oscilações de cada um dos ativos, mas nessa cisão, ou seja, nessa separação, você ficou no 0 a 0, tá? Você não perdeu dinheiro. Fique tranquilo, fique tranquila. Não houve aí perda de capital com relação a essa separação, tá bom? E aí, pessoal, não vai ter ajuste no preço. Quando é uma cisão, quando é uma separação, realmente não tem ajuste no preço. De fato, foi o que aconteceu. No dia, eu até pensei, durante a live, que fosse aí um pagamento de dividendos, tá? E não foi o caso, tá bom? Então não vai ter ajuste nos dividendos. Ajuste no gráfico. Ou seja, o gráfico vai permanecer com esse gap aí, tá? E a partir disso, né, o que eu posso tentar tirar daqui? Porque agora desconfigurou um pouco, realmente. Mas perdeu níveis de suporte que antes eram suportes relevantes. Por exemplo, a região dos 7,30. Essa outra região mais abaixo, dos 6,60, tá? E está caminhando aí para poder buscar os 5,94. Tá? Então, assim, não consigo ver compra por enquanto aqui em PKI3, tá legal? E aí tem que ver, se alguém tem interesse em venda, o preço do BTC desse papel. Tá? Pode ser que esteja caro aí o preço do BTC. Vamos lá, vamos pegar aqui. Vamos ver se o Profit com a tela fechada ele me traz. Não tá tão caro assim, tá? Ó, tá 4,5% ao ano o BTC aí, tá? Então, assim, para quem quiser vender, só aguardaria de repente alguma tentativa ainda de recuperação por aqui. Qualquer sinalização negativa aí seria a possibilidade. Joga o stop acima do gap ali e tenta levar até os 5,90, 5,50. Seria uma possibilidade, tá? Gerou um baita topo no mensal. Olha só. Baita topo aqui no mensal. A favor da tendência de baixa, que já vinha sendo apresentada. Enfim, ficou um pouquinho mais difícil realmente a leitura aí no gráfico, mas está explicado aqui para vocês o que é que aconteceu aí em PKI3. Seguindo, TOTS 3 na sessão de hoje queda de 0,25%, TOTS num repique bem fraco, batendo numa região de resistência bem relevante neste momento e pode gerar sinalização de topo por aqui amanhã. Ou seja, a perda da mínima dos 28,10 abre possibilidade de venda, jogando stop acima dos 28,50 e 7, tentando pegar um novo movimento de baixa. A relação risco-retorno aqui está favorável, tá? Por que eu digo isso? Porque o tamanho do stop, para um possível caminho aí no objetivo, ele cabe, tá? Aqui. Ele cabe, olha. Então, se eu levar para um 2 para 1, eu não preciso nem confirmar o pivô de baixa aqui na perda de mínima. Ó. Eu venho até a abertura aqui desse candle, eu já tenho 2 para 1 nessa operação. Então, tem espaço aí para o papel andar, para ele me pagar o tamanho do meu risco, tá? Então, tecnicamente falando, seria uma boa operação aí, tá? Caso apresente a sinalização de topo descendente. Elet 3, na sessão de hoje aí alta de 1,39%, papel aí realmente apresentando uma bela de uma tentativa de reversão aqui de tendência, é que o último topo foi esse carinha aqui, tá? Eu considero tudo isso aqui como um movimento, então o último topo foi realmente esse carinha aqui, mas já enfraquecendo bastante aí o movimento de baixa anterior, já se aproximando aqui da média de 200, nos 37,80, com essa região de fundo, fechou aqui acima, realmente vai mostrar que, olha, é para cima que a gente tem que ir, ou seja, é para cima que o preço vai caminhar aí nos próximos pregões, tá? Então, tá bem relevante aqui para quem está comprado. Dá para deixar um espacinho aí, não colocar o stop abaixo da mínima, mas abaixo da média, aí, nos 35,85, por exemplo, já seria um bom stop aí, tá legal? Não vejo compra para quem está de fora, né? Eu aguardaria pelo menos ganhar esses níveis aí que eu mencionei de resistência pela frente.
Klabin na sessão de hoje aí, queda de 0,3%, o papel tenta gerar sinalização de fundo, não consegue dar sequência, voltando para fechar abaixo aqui mais uma vez, segue ainda numa correção de médio prazo, podendo testar a média mais uma vez também, nos 21,80, ou seja, para quem está comprado aí no fundo, stop nos 22,06. Para quem está interessado em compra, ou aguarda um candle de força mais elevante sendo apresentado aqui, tá? Ou se escorregar lá na média do semanal mais uma vez, fica de olho para compra lá nos 21,80, tá bom? TASA 4, na sessão de hoje, queda de 0,95%, tá bem lateral aqui com relação ao corpo dos candles que estão sendo formados, mas olha só, as mínimas aqui ainda ascendentes. Então, tá numa região importante aqui, mas assim, se fosse para eu arriscar alguma coisa nesse momento, seria a venda. Por quê? Porque eu tentei aqui várias sessões consecutivas voltar para cima da média móvel, e no dia de hoje principalmente, e não consegui. E aí eu fecho num belo de um candle de baixa aqui. Portanto, eu focaria em venda aí ao perder a região dos 14,56, tentando pegar um movimento até a região dos R$ 14, tá legal? Seria essa a operação que eu faria aqui em TASA 4, tá? Mais focado em venda. E por fim, vamos 3 na sessão de hoje aí, queda de 0,74%, é um papel aí que segue mais travado. O ideal seria gerar uma sinalização de alta pelo menos acima dos 12,35, preferencialmente acima dos 12,75. Seria bem mais interessante um sinal de alta acima da média móvel aqui de 200 períodos, que também seria um sinal de alta acima da média móvel aqui do semanal e também do mensal, ou seja, conseguiria ganhar alguns níveis importantes, um nível muito importante, na verdade, de resistência, que bate com esses três tempos gráficos, diário, semanal e mensal. Tá? Então, assim, bem relevante mesmo aí essa região de resistências resistência dos 12,70 a 12,75, tá? Então, aqui chamaria mais atenção aí, acima desse nível de preço. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço imensamente aí pela participação de todos vocês, pelos comentários, pelos joinhas, né? Pelos comentários que sempre nos dão força aqui para continuar. Sempre tem aí gente chata para encher o saco aí nos comentários. A gente só vai bloqueando, vai excluindo, porque se não está agregando, né, principalmente num conteúdo gratuito aí, então a gente só tira fora mesmo para essa pessoa perder a oportunidade aí de usufruir de todo o nosso conteúdo. Tá bom? Bom restinho de quinta-feira. Bom jogo de São Paulo para quem for São Paulino como eu. Amanhã estamos de volta às 8h45 da manhã, na sala de mini índice, mini dólar com Dalto, na sala de ações comigo às 9h45 e decorrer do pregão lá dentro do aplicativo do Invest. Para quem quiser meu Instagram, esse aqui, fica à vontade também. E mais tarde, amanhã, novamente, análise de fechamento. Combinado? Um grande abraço a todos vocês e até mais.